Nas últimas décadas, a Europa tem sido sinônimo de qualidade de vida, estabilidade econômica e oportunidades, mas para a geração jovem no continente, esta percepção está a mudar rapidamente. O envelhecimento da população, os impostos elevados e um mercado imobiliário inacessível estão a levar muitos jovens a repensar o seu futuro. Enquanto as gerações anteriores beneficiam das regalias sociais que foram construídas nas últimas décadas, os jovens sentem-se presos num sistema que parece ignorar as suas necessidades. Este fenômeno está a criar um fosso cada vez maior entre gerações e a obrigar muitos jovens a deixarem os seus países de origem em busca de um futuro melhor. Primeiro, a desigualdade geracional. Os jovens, uma minoria oprimida. A geração dos baby boomers é um grupo demográfico que moldou a política e a economia da Europa durante décadas. Nascidos entre 1946 e 1964, cresceram numa época de prosperidade econômica que permitiu o desenvolvimento de sistemas sociais fortes, particularmente na saúde e na reforma. Mas hoje, esta geração domina as decisões políticas, deixando os jovens como uma minoria com pouca influência. Hoje, os baby boomers têm entre 60 e 80 anos, e o seu peso político é evidente. A sua prioridade é garantir que os sistemas sociais dos quais beneficiaram continuem a funcionar para eles. Enquanto isso, os jovens enfrentam uma carga fiscal crescente que não só financia as reformas dos mais velhos, mas também os juros da dívida pública, acumulada no passado. Esta situação levou muitos deles à conclusão de que estão a sustentar um sistema que não lhes oferecerá os mesmos benefícios no futuro. Em países como a Itália, as reformas representam 14% do PIB, um número que ilustra o esforço necessário para manter o sistema à tona. Em Espanha, prevê-se que as reformas aumentem 2,8% até 2025 devido à inflação, o que significa contribuições mais elevadas para os trabalhadores. Para os jovens, isso significa que os seus salários estão a perder poder de compra e que têm cada vez menos acesso aos serviços públicos que os seus pais davam como garantidos. O resultado é um sentimento de desigualdade geracional. Os jovens não só sentem que estão a financiar um sistema que não os recompensará da mesma forma, como também veem os seus objetivos pessoais, como comprar casa ou constituir família, a tornarem-se inatingíveis. Em segundo lugar, o sistema de pensões na Europa. Um mealheiro em crise. O sistema de pensões europeu baseia-se no princípio da solidariedade entre gerações. Os atuais trabalhadores financiam as pensões dos reformados através das suas contribuições para a segurança social. No entanto, este modelo está a ser cada vez mais pressionado pelo envelhecimento da população. Em Espanha, por exemplo, o limite máximo de contribuições aumentará de 4.720 euros por mês em 2024 para 4.999 euros em 2025. Isto significa que quem ofere rendimentos mais elevados terá de contribuir mais para o sistema. Além disso, será introduzido um imposto adicional, a chamada Contribuição de Solidariedade, que será aplicada aos rendimentos acima deste limite. Este imposto começará em 1% em 2025 e aumentará gradualmente para 6% em 2040. Estas medidas destinam-se a garantir que o mealheiro das pensões se mantém cheio, mas tem um impacto direto no rendimento dos jovens. Assim, enquanto os que têm rendimentos mais elevados contribuem mais, também os que têm rendimentos mais baixos se deparam com um sistema que lhes exige cada vez mais para manter o equilíbrio financeiro. O problema é que o número de reformados está a crescer mais rapidamente do que o número de pessoas em idade ativa. Este desequilíbrio está a levar a uma pressão econômica insustentável. Os jovens não só financiam as pensões, como também se deparam com um mercado de trabalho cada vez mais precário e com um acesso limitado à habitação. O aumento das contribuições pode parecer uma solução a curto prazo, mas levanta questões sobre a sustentabilidade do sistema a longo prazo.
Até quando é que os jovens trabalhadores conseguirão suportar este fardo antes que as diferenças geracionais resultem numa fratura social intransponível? Em terceiro lugar, o peso da dependência. Mais pessoas a precisar de apoio, menos pessoas a trabalhar. A taxa de dependência mede a proporção entre a população que depende de apoio, crianças e idosos, e a população em idade ativa. Este indicador é a chave para entender por que é que os sistemas de pensões enfrentam desafios tão grandes. Na década de 1960, a Europa tinha uma taxa de dependência elevada devido ao grande número de crianças nascidas durante o Baby Boom. Com o tempo, esta situação mudou à medida que estas crianças cresceram e entraram no mercado de trabalho, impulsionando a economia. Hoje, o cenário é diferente. A taxa de dependência está a aumentar novamente, desta vez devido ao envelhecimento da população. Em países como o Japão, onde os mais de 65 anos representam 28% da população, os efeitos desta tendência são alarmantes. Existem menos pessoas em idade ativa para sustentar um número crescente de pensionistas, o que coloca uma pressão enorme nos sistemas de segurança social. Este problema não se limita ao Japão. Na Europa, países como Espanha, Itália e França também estão a registrar um aumento semelhante na taxa de dependência. À medida que os baby boomers se reformam, a percentagem de idosos em relação à população trabalhadora continua a aumentar, criando um fardo econômico que ameaça desestabilizar os sistemas de pensões e os serviços públicos de saúde. A situação atual levanta uma questão importante: como podem as sociedades encontrar um equilíbrio para garantir que as gerações futuras não sejam esmagadas por este peso? Em quarto lugar, as consequências econômicas, o impacto na vida dos jovens. A combinação de um sistema de segurança social insustentável, uma elevada taxa de dependência e uma carga fiscal crescente tem efeitos devastadores na vida dos jovens europeus. Uma das consequências mais visíveis é o acesso limitado à habitação. O aumento dos preços das casas e das rendas, a par da estagnação salarial, levou a que toda uma geração tenha de adiar, ou mesmo abandonar, o sonho da casa própria. Muitos jovens veem-se obrigados a viver com os pais até uma idade avançada, o que limita a sua independência e a possibilidade de construir uma vida própria. A isto acrescem impostos elevados, que diminuem o poder de compra dos jovens e dificultam ainda mais a poupança ou o investimento no seu futuro. Gera-se um ciclo vicioso, em que os jovens não conseguem constituir família nem investir na sua educação, o que, por sua vez, prejudica o crescimento econômico a longo prazo. Outra consequência, menos visível mas igualmente grave, é a imigração qualificada. Cada vez mais jovens europeus são atraídos por países com condições mais aliciantes, como a Dinamarca ou os Países Baixos. Estes países oferecem melhores oportunidades de trabalho, impostos mais baixos e um sistema de segurança social mais estável. A imigração não só priva os países de origem dos seus talentos mais promissores, como também agrava o problema demográfico, diminuindo ainda mais a população ativa. As consequências econômicas desta crise não afetam apenas as gerações atuais. Se não forem tomadas medidas em breve para contrariar estes problemas, as desigualdades entre gerações poderão agravar-se e pôr em risco a estabilidade social e econômica da Europa durante décadas. 5. Soluções. Que medidas estão os países a tomar para enfrentar esta crise? Apesar dos desafios, alguns países têm tomado medidas inovadoras para enfrentar a crise das pensões e a desigualdade entre gerações. O Japão, por exemplo, tem incentivado o emprego de pessoas mais velhas, permitindo que trabalhem até aos 70 anos ou mais. Esta abordagem não só ajuda a aliviar a pressão sobre os sistemas de pensões, como também aproveita a experiência e os conhecimentos dos trabalhadores mais experientes. A Dinamarca implementou um sistema que ajusta automaticamente a idade da reforma à esperança de vida.
Esta abordagem flexível garante a sustentabilidade do sistema de pensões à medida que a população envelhece. A Suécia e os Países Baixos adotaram sistemas de pensões mistos, que combinam fundos públicos e privados. Isto permite uma diversificação do risco e reduz a dependência do Estado, tornando o sistema mais resiliente a flutuações demográficas e econômicas. Por outro lado, países como a França, a Itália e a Grécia enfrentam grandes desafios devido aos seus generosos sistemas de pensões e à idade da reforma relativamente baixa. Estes países precisam de encontrar soluções para reformar os seus sistemas e evitar um colapso financeiro no futuro. A questão crucial é se outras nações seguirão o exemplo dos países que conseguiram equilibrar o fardo entre as gerações, ou se continuarão por um caminho que poderá agravar a crise. Em sexto lugar, uma geração sem abrigo. O impacto do mercado imobiliário. Uma geração sem abrigo. O acesso à habitação sempre foi um pilar da estabilidade familiar na Europa. Mas, para os jovens de hoje, o sonho de ter uma casa própria parece estar cada vez mais distante. Os preços das casas dispararam na última década, especialmente nas grandes cidades, onde se concentram a maioria das oportunidades de emprego. Este aumento não foi acompanhado por um crescimento salarial proporcional, criando um fosso econômico que exclui os jovens do mercado. Muitos são forçados a procurar casas para arrendar, mas mesmo essa opção é inacessível em muitos lugares. As rendas atingiram níveis recorde, e a falta de regulamentação eficaz em alguns países permitiu que os preços subissem sem controle. Para piorar as coisas, os bancos aumentaram os requisitos para a concessão de crédito à habitação. Os jovens, que muitas vezes ocupam empregos precários ou mal remunerados, não conseguem cumprir os critérios para obter financiamento. Além disso, as atuais taxas de juro elevadas tornam os empréstimos à habitação ainda mais caros, tornando as prestações mensais insustentáveis. O resultado é uma geração incapaz de se tornar independente. Muitos jovens são obrigados a viver com os pais até aos seus 30 e muitos anos, o que não só afeta a sua qualidade de vida, como também atrasa decisões importantes, como começar uma família. Este fenômeno está a conduzir a uma crise demográfica, com as taxas de natalidade a diminuírem em muitos países europeus, o que agrava ainda mais o problema do envelhecimento da população. A falta de habitação não afeta apenas os jovens a nível individual, mas também tem um impacto negativo na economia. Sem estabilidade habitacional, é difícil para os jovens investirem em negócios, educação ou mesmo em consumo, o que prejudica o crescimento econômico. 7. Fuga de cérebros. A Europa está a perder os seus jovens talentos. A crise econômica e social está a levar cada vez mais jovens a tentar a sua sorte fora dos seus países de origem. Este fenômeno, conhecido como fuga de cérebros, tem um impacto significativo nas economias europeias. Jovens europeus altamente qualificados estão a emigrar para países que oferecem melhores condições de trabalho, impostos mais baixos e maiores oportunidades de progressão na carreira. Países como a Dinamarca, a Suécia e os Países Baixos têm conseguido atrair estes jovens talentos através das suas políticas favoráveis aos trabalhadores e dos seus sistemas sociais mais equilibrados. Esta fuga de cérebros não só priva os países de origem da sua força de trabalho mais promissora, como também agrava os problemas demográficos. À medida que a população ativa diminui, aumenta a pressão sobre os sistemas de pensões e outras prestações sociais, criando um ciclo vicioso. Por outro lado, os países que acolhem estes jovens beneficiam enormemente. Não só ganham uma força de trabalho motivada e altamente qualificada, como também alargam a sua base tributária, o que fortalece os seus sistemas sociais. Este desequilíbrio leva a uma competição entre os países europeus para atrair jovens, o que pode ser uma oportunidade para reformas políticas e para a criação de sistemas mais justos e sustentáveis. A fuga de cérebros levanta uma questão fundamental.
Será que os países que estão a perder os seus jovens podem reverter esta tendência? Isso exige não só mudanças nas políticas fiscais e laborais, mas também esforços para melhorar a qualidade de vida e as oportunidades dentro das suas fronteiras. 8. Soluções a longo prazo. Um futuro para a juventude. Apesar dos desafios, existem caminhos para superar esta crise e garantir um futuro mais justo às gerações jovens. Uma das soluções mais eficazes passa por reformar os sistemas de segurança social, tornando-os mais sustentáveis no futuro. Isto pode incluir o aumento da idade da reforma, a diversificação das fontes de financiamento ou a implementação de sistemas mistos que combinem a segurança social pública com a previdência privada. Outra solução fundamental é combater a crise habitacional. Isso implica aumentar a oferta de habitação a preços acessíveis, regular os preços das rendas e facilitar o acesso dos jovens ao crédito para a habitação. Medidas como benefícios fiscais para quem compra casa pela primeira vez ou investimentos em habitação social podem fazer uma grande diferença. Melhorar o mercado de trabalho também é crucial. Isso significa promover empregos de alta qualidade, aumentar os salários e reduzir a precariedade laboral. Os jovens precisam de segurança econômica para planear o seu futuro e contribuir plenamente para a sociedade. Por fim, os governos devem priorizar o investimento na educação e na formação. Isso não só ajuda os jovens a encontrar melhores empregos, como também fortalece a economia ao criar uma força de trabalho mais qualificada e produtiva. 9. Uma mudança de rumo? O futuro da Europa depende da sua capacidade de superar os desafios intergeracionais atuais. Se os governos e as sociedades não tomarem medidas para restaurar o equilíbrio, o fosso entre gerações irá aprofundar-se, e os jovens continuarão a procurar oportunidades fora do continente. No entanto, há esperança. Países como a Dinamarca e os Países Baixos demonstraram que é possível criar sistemas mais justos e sustentáveis. Estes exemplos podem servir de inspiração a outras nações que desejam reformar as suas políticas e garantir um futuro melhor para todos. A pergunta que se coloca é: as sociedades europeias tomarão as decisões necessárias para moldar um futuro mais integrador? Ou continuaremos a assistir à saída de jovens da Europa em busca de um novo começo?